Salve Maria! O mês de julho nos traz uma data muito importante, a festa de Nossa Senhora do Carmo. Essa invocação está intimamente ligada com a primeira manifestação de Nossa Senhora em toda a história da humanidade. E esse fato se deu no Monte Carmelo, que fica na Galileia, e foi lá que o profeta Elias, Santo Elias, estava rezando, depois de 3 anos e meio de seca, uma seca terrível que afligia todo o povo de Israel. E ele, enquanto rezava, enquanto pedia a Deus que ajudasse o seu povo, ele viu ao longe uma pequena nuvem, do tamanho da palma de uma mão. E ali, quando ele viu aquela nuvem que se aparecia lá em cima do mar, ele mandou avisar o rei e disse: a chuva vai cair e vai salvar o povo de toda a miséria e de toda a seca que estão sofrendo. E aquela nuvem, dizem todos os autores, significava Nossa Senhora. Porque assim como ela vinha e anunciava a chuva, que salvava a todo aquele povo, a humilde Maria anunciou, e não só anunciou, mas trouxe em si mesma a grande chuva de graças de nossa redenção, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Uma antiga tradição diz que os discípulos de Santo Elias, em lembrança daquela visão, fundaram uma congregação no próprio Monte Carmelo, para homenagear a mãe do Messias que ainda não tinha vindo, mas que viria para salvar a humanidade. Segundo essa mesma tradição, no dia de Pentecostes, os seus membros abraçaram o cristianismo e erigiram ali, no Monte Carmelo, um santuário à Virgem Maria. Naquele mesmo lugar, onde Santo Elias viu aparecer a nuvenzinha, nascia o primeiro mosteiro dedicado a Nossa Senhora. Adotaram eles o nome de Irmãos da Bem-aventurada Maria do Monte Carmelo. E em 1225, o inglês Simão Stock tornou-se carmelita. E no ano seguinte, ele viajou para Roma. Estando em Roma, pediu a aprovação oficial do Papa pela Igreja. E foi no ano de 1226, depois que a própria Nossa Senhora apareceu ao Papa Honório III, que ele aprovou a Ordem do Carmo. Os carmelitas sofreram terríveis perseguições, mas a Virgem Santíssima sempre teve uma predileção especial pela primeira ordem que foi erigida em seu louvor. E por isso, no dia 16 de julho de 1251, enquanto São Simão Stock, que na época já era o superior geral da ordem, enquanto ele rezava, diante dele apareceu Maria Santíssima, rodeada de uma multidão de anjos, e ela trazia nas mãos o escapulário. E disse a São Simão: meu filho, eis aqui o meu escapulário. Ele será o distintivo da minha ordem. Aceita-o como garantia do privilégio que eu alcancei para ti e para todos os membros da Ordem do Carmo. E Nossa Senhora ressaltou: todo aquele que morrer revestido desse santo escapulário não arderá nas chamas do inferno. Este hábito é um sinal de salvação, é uma segurança de paz, é sobretudo uma aliança eterna comigo. Em pouco tempo, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo já cobria desde os mais humildes camponeses até papas, cardeais e bispos. E em 1314, Nossa Senhora apareceu ao Papa João XXII e prometeu uma proteção muito especial àqueles que trouxessem o escapulário. E ela acrescentou: eu tirarei do purgatório, no primeiro sábado após a morte, aquele que levar com devoção o meu escapulário. E por isso o Papa publicou a bula sabatina, estabelecendo os privilégios e as condições do uso do santo escapulário. E há um costume muito secular, inclusive vários padres, vários santos têm recomendado, que é de beijarmos o escapulário todos os dias e rezar 3 Ave-Marias, pedindo a graça de não cairmos em pecado grave. A morte, por dolorosa que seja, é uma realidade inevitável. Todos nós passaremos por ela. E por isso é preciso nos prepararmos para esse momento, que será a última e, sobretudo, a principal batalha que nós teremos. O escapulário que Deus nos entrega pelas mãos de Maria será a nossa melhor arma nesse momento tão difícil. Porque Nossa Senhora prometeu, uma promessa impressionante, ela prometeu estar presente para acompanhar os seus devotos nessa hora em que nós estaremos disputando a posse eterna do céu entre nós e o próprio demônio que quer levar nossas almas. Às vezes, nós somos tendentes a empobrecer a devoção à Nossa Senhora do Carmo. Há pessoas que imaginam que o escapulário é uma espécie de um amuleto, algo para dar sorte. Entretanto, não é isso. Nós precisamos ter bem presente que o escapulário ele é um símbolo. Ele é um símbolo
daquilo que nós vivemos na nossa profundidade. Ou seja, ele é um símbolo do amor que o nosso coração tem a Maria. É o símbolo de que nós imitamos as suas virtudes. Como é que se imitam as virtudes de Maria? É sendo verdadeiros cristãos. E a principal condição que Nossa Senhora colocou foi a guarda da castidade, segundo o estado de cada um. Além disso, nós devemos nos desapegar das coisas materiais e guardarmos a pureza de alma e do corpo. As condições estabelecidas pela Igreja para a utilização do escapulário são as seguintes. Em primeiro lugar, receber o escapulário das mãos de um sacerdote que esteja autorizado a fazer a imposição. Depois usá-lo com muita devoção. Quando for necessário mudar o escapulário, aí não precisa mais receber aquela bênção especial. A pessoa pode comprar outro escapulário e colocar. Convém rezar diariamente alguma oração mariana, normalmente um terço, ou 7 Pai Nosso, 7 Ave Maria e 7 Glória ao Pai, em louvor a Nossa Senhora do Carmo. Os decretos do Vaticano não estabelecem uma oração específica. Geralmente o próprio sacerdote, quando faz a imposição do escapulário, indica o que é melhor para aquela pessoa rezar em honra a Nossa Senhora. Um ponto que a própria Nossa Senhora pede é conservar a castidade própria ao seu estado. E depois a Igreja estabelece rezar as horas marianas. Quem não puder cumprir essa segunda condição de rezar as horas marianas, às vezes a pessoa trabalha muito, etc., ele pode observar a abstinência de carne nas quartas-feiras e sábados. Essas duas obrigações, do ofício mariano e da abstinência de carne, se houver necessidade, podem ser também comutadas por alguma outra equivalente. São inúmeros os casos de milagres operados pela devoção ao Santo Escapulário. Um muito interessante existe na revista americana The Scapular. Ela transcreve um episódio muito impressionante. Ela diz à revista: há pouco tempo atrás, um capelão militar entrou no vagão de um trem e ali encontrou um soldado. O soldado não percebeu que aquele capelão era protestante, não era católico o capelão. Então, cumprimentou e começou a conversar com o capelão. E disse: padre, sabe quem eu sou? Eu sou Billy Rive, aquele soldado que foi atingido pela bala que se achatou no escapulário. O padre olhou para ele assim, nem era padre, era um pastor, olhou para ele, ele tirou do bolso o escapulário, estava rasgado. Aquilo, todos os Estados Unidos, como conheciam aquele fato, tinham sido divulgado em todos os jornais. A bala atravessou a roupa e ele dizia a ele: e eu caí. Pensei que tivesse morrido, que era o meu último momento. Quando me acordei e voltei a mim, o capelão estava curvado do meu lado. Aquele capelão não era católico, mas quando ele viu, percebeu que eu era católico, chamou o sacerdote. Tiraram o escapulário e a bala estava achatada no meu escapulário. E a única consequência que teve foi uma leve confusão durante alguns minutos. O ministro tomou o escapulário, estudou cuidadosamente e depois de um certo silêncio, olhou para mim e disse: soldado, eu não sou católico, mas será que eu posso usar um escapulário também? Billy Rice, antes de ir para a guerra, tinha abandonado a fé católica. Mas foi pela insistência de sua mãe que ele prometeu que usaria o escapulário. E foi o escapulário que salvou a sua vida. Nas histórias dos santos, normalmente se contam casos que aconteceram com pessoas que a gente não conhece. Mas agora eu vou contar um caso que eu mesmo sou testemunha. Eu tive um aluno aqui, um rapazinho aqui em São Paulo, que ele estudava em regime de semi-internato. Era um colégio católico e ele passava a semana no colégio e no fim de semana ia para casa. Recebeu o escapulário, mas se percebia, quem tem um pouco mais de experiência, que ele, à medida que estava entrando pela adolescência, já estava quase um rapazinho, já se estava iludindo com os atrativos do mundo. E pouco a pouco estava se afastando da religião. Ainda praticava tudo, mas se percebia que o caminho não estava muito bom, sobretudo quando viesse aquelas solicitações próprias desse período conturbado da juventude, mais provável que ele se afastasse da igreja. O pai e a mãe dele rezavam muito, pediam muita proteção de Nossa Senhora para aquele seu filho tão querido. E ele, como eu disse antes, ficava durante a semana no colégio, no fim de semana ele ia para casa. Uma vez, ele despediu-se do diretor, etc. Estou indo para casa, como fazia todas as semanas, e foi para casa. 4 dias depois, o pai telefona para o colégio: olha, o que aconteceu? Que o meu filho não veio para casa nesse final de semana? E o diretor: não, peraí, ele saiu daqui na sexta-feira à tarde. Nessa hora já um silêncio no telefone. Ele disse: até hoje ele não chegou em casa. O pai já estava com a voz meio embargada.
O diretor do colégio, então, pegaram um carro, etc., foram com o pai a várias delegacias, hospitais, mas não encontraram nem sinal do rapaz. Restava apenas um lugar, o IML, Instituto de Medicina Legal. Chegam lá, perguntam ao funcionário se tinha dado entrada algum corpo de um jovem falecido naqueles dias. Imaginem a aflição daquele pai. Enquanto o funcionário procurava nas fichas, o seu coração batia, ansioso, sem saber o que ia acontecer. E o funcionário olha e diz, tem aqui um rapaz, não está identificado, tem uns 14 ou 15 anos, não havia nenhum documento com ele, não tinha nada nos bolsos. O pai, que era muito católico e sobretudo era um homem de muita fibra, muito decidido, já estava percebendo que tinha perdido o filho. Mas a maior preocupação dele era com o destino eterno do menino. Será que ele havia se salvado? Será que ele morreu na graça de Deus? Baixou a cabeça e pediu a Deus um sinal. Enquanto o funcionário puxava a gaveta, devagar, olhava para o pai, acostumado com aquilo, trabalha no IML, comentava com o pai, eu não sei se só vai conseguir reconhecer o menino, porque foi atropelado por um trem. Apareceram primeiro as pernas, totalmente despedaçadas. O abdômen, o peito, e aí o pai viu o escapulário que o menino segurava com uma das mãos. Entre lágrimas o pai dizia, eu perdi o meu filho, mas graças a Deus ele está no céu. Nossa Senhora me deu um sinal. Um outro jovem de 16 anos, também conhecido meu, morava em Itaquera, aqui em São Paulo, afogou-se na praia de Bertioga e foi levado pelo mar. Os bombeiros encontraram seu corpo 3 dias depois, numa ilha, mas ele estava com as 2 mãos segurando o escapulário. É impressionante um fato narrado na vida de São João Batista Vianney, conhecido como o Santo Curadares. Ele estava no confessionário atendendo uma moça. Em certo momento, ele olhou para ela e perguntou, não te lembras daquele baile em que entrou um rapaz assim muito elegante, começou a dançar com as outras moças? Ela parou e disse, mas como o senhor sabe disso? O padre não respondeu. Lembra como ele não te convidou e tu te sentiste desprezada? Lembra que quando ele se retirou do salão, parecia sair em faíscas de seus sapatos? Pois bem, minha filha, aquele rapaz estava possuído pelo demônio. E ele não se aproximou de ti porque trazias o escapulário. Estamos no século XXI. O século XX foi marcado por um acontecimento muito importante, as aparições de Nossa Senhora em Fátima, aos 3 pastorinhos. E na última das aparições, Nossa Senhora quis mostrar-se vestida com o hábito do Carmo. Ela estava com o escapulário posto nela, mostrando que o principal simbolismo do escapulário é ser a veste da própria Virgem Maria. Usemos o escapulário com toda a devoção, com todo o amor e, sobretudo, sejamos fervorosos devotos de Nossa Senhora, pois ela é o caminho pelo qual Jesus veio até nós. E ela é o caminho certo, através do qual nós iremos a Jesus. Na próxima semana estaremos aqui novamente para conhecer a vida de mais um santo, mais um modelo para nossas vidas. Salve Maria!